Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, até aqui nós ouvimos a Tua voz, através do louvor, através do dízimo e da oferta. Senhor, eu peço a Ti, abençoa aqui o momento da palavra, Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar em cada um de nós, com cada um de nós, em nome de Jesus, que não venha faltar e que não venha passar, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de mais nada, deixa eu te falar algo aqui. Irmãos, olha só. Deus, Ele quer usar a sua vida para abençoar a obra de Deus. Nós estamos pegando as contas. Eu já peguei uma, a Sueli pegou outra, a Bruna pegou outra. Você que não pegou, pegue a sua conta. Deus vai usar isso aqui para abençoar a sua vida. A Sunamita fez o quê? Ela pegou e ofertou na vida do profeta. O que ela viveu? Ela não tinha filho, passou a ter um filho. Aí a história foi tão grande do que ela fez na vida do profeta representando Deus, que ela não tinha filho. Depois dela ter filho, o filho morreu. O profeta foi lá, orou, ele ressuscitou. Teve fome na terra, ela foi embora. Quando voltou, Deus restituiu o rei. Estava ouvindo a história dela e restituiu. Olha só, isso aqui é um sinal de aliança. A gente coloca no envelope aqui. Eu não sei se tem, faz tempo que a gente não olha. Depois você para ver se tem para mim, tá, Bruna? Essa imagem faz tempo que a gente não coloca, pode ser que esteja difícil, mas depois... Ó, dízimo, sinal da obediência, oferta, semente da prosperidade. Irmãos, olha só, tem coisa que muitas vezes não anda e não sai do lugar. Não é que eu tenho que pagar nada para Deus, Deus não precisa, mas Ele vai usar o nosso ato de fé para mudar situações. E por experiência própria, eu vivi coisas que estavam paradas e passou a mudar. Deus passou as coisas a acontecer. Eu já peguei conta aqui e daqui a pouco alguém me liga para me fazer um serviço. Chega lá, eu fiquei 20 minutos. Eu demorei mais tempo conversando, falando alguma coisa, do que executando o serviço. Por quê? Porque Deus vai tornar para mim e para você. Amém? Amém. E se você... eu vou falar mais ainda. Se você pegar a conta, você é dizimista. Presta atenção. Você é ofertante. Esse aí. Obrigado. E se você pegar a conta e Deus não te abençoar, você fala para mim que eu vou dar o valor da conta para você. Mas se Deus te abençoar, você vem aqui e conta o testemunho, tá? Às vezes a gente tem envolvimento pessoal com todo mundo aqui, porque todo mundo se conhece, e a gente vê Deus trabalhando e fazendo alguma coisa, mas quem vai falar com você é Deus, não se sinta forçado a nada. A gente vê Deus abençoando, Deus abrindo porta, Deus colocando a mão, aí a gente tem muita amizade com todo mundo. Por exemplo, eu converso toda hora com o Florisvaldo. Então a gente sempre está um conversando com o outro, tem muito assunto, converso muito com o pastor, então a gente está muito com o assunto, mas o Espírito Santo vai honrar a sua vida, e eu já vi que Deus está honrando a sua vida. Às vezes a gente tem que ser sábio com aquilo que Deus põe na nossa mão, e não ingrato. Agora, pelo fato da gente ter muita convivência com todo mundo, não se sinta obrigado a nada, mas eu tenho certeza que Deus vai te honrar, e eu continuo mantendo. Você é dizimista? Ofertante? Pegou a conta, Deus não abençoou, você fala assim, pastor, Deus não me abençoou, eu pago a conta para você, tá bom? Mas eu tenho certeza que Ele quer te abrir mais portas. Eu já estou vendo o que Deus está fazendo, tá bom? Aleluia. Amém? Gente, vamos passar para a palavra aqui. Olha só. Primeira coisa. Eu não sabia quem vai estar aqui. Aí Deus me deu uma frase. Eu não sei, mas Deus sabe. Seja radical. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Seja radical. Você vai entender a palavra. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 12. E logo em seguida, Lucas 16, 16. Tá? Você abre um e já engatilha o outro, por favor. Tá bom? Vamos aqui. Eu vou aqui que está mais rápido do que o meu aqui. E desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Porque todos os o Lucas. Isso, ela vai colocar, peraí. Ela já colocou, ó. Facinho, ó.
a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Presta atenção aqui. Depois lá fora a gente não vai, a gente ri depois. Vamos ver se você vai rir aqui no próximo texto. Então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Volta lá o Mateus. Todo homem emprega força para entrar nele. Presta atenção. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, vírgula, e pela força se apoderam dele. Meu irmão, presta atenção. O reino dos céus, ele sofre violência. Você não vê quanta coisa tem acontecido? Principalmente essas notícias que têm sido no meio político, que eles estão querendo fazer, o projeto deles. Eu acho que você deve ter pesquisado, deve ter visto algum homem, alguma mulher de Deus influente aí, que explicou com detalhes o que é, o que eles estão querendo fazer. Irmãos, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino de Deus. O reino de Deus sofre violência toda hora. E eu preciso... O que é essa violência? É algumas coisas que já estão acontecendo declaradamente. Algumas coisas que estão acontecendo. Então o que eu preciso fazer? Para mim, e o rei, e pela força se apoderam dele. Aí o 16 fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Eu preciso empregar força para entrar no reino de Deus, e pela força se apodera. Não está entendendo, né? Com essa cara aí eu já entendi que você não está entendendo. Mas você vai entender. Calma o coração, irmão. Nós fica feliz com a sua alegria, viu? Eu fico feliz com a sua alegria, tá? Eu fico feliz, de verdade. Olha só, o que eu preciso entender? Que eu vou ter que empregar força para entrar no reino de Deus. E qual é essa força? Já vamos entender. Por quê? Porque o reino de Deus está sofrendo violência. Desde João Batista veio os profetas falando. Aí entrou João Batista anunciando o reino de Deus. Irmãos, toma cuidado. Por quê? Porque eu preciso empregar força realmente para entrar no reino de Deus. Para tomar posse. Eita, moço. Tem um copo escondido aqui. Caiu? Não caiu não, mas quase. Aleluia. Então, o que acontece? Eu preciso empregar força para entrar no reino de Deus. Você precisa empregar força para entrar no reino de Deus. E muitas vezes nós não queremos empregar força. Essa é a verdade. Por quê? Porque o que ele vai falar comigo e com você? Abre em Mateus 5:27. Vou ser bem prático aqui, tá? Em todos os sentidos. Mateus, volta aí, da onde você está, Mateus 5. Olha só. O que ele está falando para mim e para você? Emprega força para entrar no reino de Deus. Aí você vai falar para mim assim: mas a palavra de Deus fala que pela graça eu sou salvo. É verdade, pela graça eu sou salvo. Não vem de obras para que eu me glorie, mas é pela fé. Então, pela fé, eu vou ter que empregar força para tomar o reino de Deus. Cada dia mais, estão cada vez mais, o reino de Deus está sofrendo cada vez mais violência. Quem é o reino de Deus? João Batista veio pregando. O que aconteceu, para nós entendermos aqui, o que aconteceu com João Batista, quando ele está falando isso? João Batista estava preso. E ele vinha anunciando o reino de Deus. E o que era esse reino de Deus? Ele estava falando algo lá da autoridade da época. E a autoridade da época se doeu e prendeu ele. O reino de Deus está sofrendo violência. Claro que vai sofrer através de alguém, né? Alguém vai pregar a palavra, daqui a pouco cadeia nele. Alguém prega a palavra, daqui a pouco cadeia nele. Está bem próximo, né? Aqui no nosso país. Então, o que eu preciso fazer? Nós precisamos empregar força
para tomar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. E qual que é essa força que nós precisamos empregar? No 27 diz assim, não, mas não pega o 20, o 27, vamos lá. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, presta atenção, irmãos, olha só que interessante. Eu, porém, vos digo que... Aleluia, Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar... Vamos lá de novo, no 27. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Quem está falando isso aqui? Jesus. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois te é melhor que se não perca um dos teus membros, para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o corpo seja lançado no inferno. Irmão, o reino de Deus é tomado por força. O que nós precisamos entender? Que eu vou precisar me apoderar do reino de Deus com força. E quando fala força, é força mesmo. Ser radical. O que eu disse aqui? Eu não sei, mas Deus sabe. Seja radical. E eu não vou falar só essa parte. Tem as outras partes também, né? Eu deixo pro final a parte boa, tá? Parte mais fácil, né? Que a gente gosta mais. Irmãos, o que ele está falando para mim e para você? Se o teu olho, Jesus está dizendo, o que ele disseram para os antigos, se o teu, não cometerás adultérios. Aí ele fala, se um homem olhar para uma mulher e ele desejar ela no coração, ele já cometeu adultério com ela. Aí ele conclui o texto, ele fala assim, se o teu olho te escandaliza, arranca fora o teu olho. Irmão, o que eu preciso entender? O evangelho, o reino de Deus é tomado por força. Eu preciso empregar força para alcançar o reino de Deus. Então, há situações na nossa vida que nós precisamos ser radicais. Olha só, se ele está falando que se olhar para uma mulher, desejar, já cometeu adultério com ela, arranca fora. O olho está aqui, arranca fora. Tá no mesmo caminho do ônibus, sai fora. Tá no mesmo caminho, não sei de onde, sai fora. Por quê? Porque ele está falando o quê? Ele está falando para mim ser radical em relação ao reino de Deus, em relação a eu não ir para o inferno. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar o meu olho, literalmente? Arrancar fora? Como é que eu vou trabalhar? Não é verdade? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser radical em relação ao reino. Ser radical em relação àquilo que ele tem para a nossa vida. Aí ele fala assim, se a tua mão direita escandalizar, corta. Irmão, o que pode representar a mão direita? A mão direita é a mão que a gente faz as coisas. É a mão, né, a maioria das pessoas, né? O único canhoto que tem aqui, eu acho que é só o Pedro Daniel. Se a Solange estivesse aqui, ia ser ela também. Mas é o único. Irmãos, a mão direita é a nossa mão de apoio, a nossa mão que vai fazer as coisas. Está escandalizando, arranca fora, tira fora. O que Jesus está falando para mim e para você? Tem coisa que eu preciso ser radical. E você, olha só, eu preciso ser muito radical. Por quê? Porque isso daí pode me levar para o inferno. Pode te levar para o inferno. Já pensou? Eu vou... porque isso aqui ele falou de um homem. Mas, por exemplo, uma mulher, se tem um peste lá, não serve a Deus, não é tá lá, de olho, muda, aí a conversa tá boa, a conversa tá interessante, sai fora dessa, em nome de Jesus. Toma cuidado,
Porque tem situação que pode me levar para o inferno. E às vezes a gente está aqui, irmãos, quando a gente vai pregar isso, a gente fica com mais temor ainda, porque está saindo da nossa boca. E a gente lembra o que prega e fala assim, Jesus, o que ele está falando? Para mim isso é radical. O reino do céu sofre violência. O que acontece? Para que o reino do céu não seja pregado, a verdade não seja pregada, as coisas não aconteçam. E todo homem precisa empregar força. Se eu não empregar força, irmão, eu posso ir para o inferno pregando a palavra. Aqui falando. Então nós precisamos ser radical em relação àquilo que Deus tem nos falado. Fuja da aparência do mal. Olha só, nunca, presta bem atenção, nunca vai acontecer de chegar trazendo nessa ilustração aqui da cobiça do homem, da mulher, nunca vai ser uma pessoa feia, horrível, desdentado, desdentada, vai ser bonito e mais ou menos do perfil que ela gosta, que ele gosta. Não, você acha que vai ser feio, desdentado? Feia, desdentada? Não, vai ser o perfil que você gosta. Nossa, eu admiro, né, quem é solteiro. Um rapaz, um homem desse jeito, quem é solteira, eu admiro uma mulher desse jeito, assim, assim, assado. Ele vai mandar igualzinho. O que você está querendo, o que você está pedindo a Deus. Toma cuidado, tira fora os seus olhos. Não, a minha alma vai para o inferno, a sua alma vai para o inferno. Ah, surgiu alguma situação, seja radical, corta fora. Jesus mandou cortar a mão fora. Ele falou assim, ó, filho, toma cuidado. Ele falou assim, ó, os antigos disseram que não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se só olhar já cometeu. Só olhar. E muitas vezes a gente está trazendo para essa ordem maritalmente falando, esposa, mas existe várias coisas que a gente olha e cobiça. Você fala assim, puxa, fulano tem uma casa, olha a casa de fulano. Fulano tem um carro, olha, irmão, Deus vai te dar, que você vai te honrar. Não cobiça, deixa isso para lá. Aí ele fala, ó, se sua mão direita, sua mão que você faz as coisas te escandalizar, arranca fora. Tira a mão disso aí em nome de Jesus. Ele está falando que pelo poder, pela força, se apodera do reino de Deus. Eu preciso me apoderar do reino de Deus. Ó, isso aqui tudo vai passar. Isso aqui, todas as conquistas que nós estamos fazendo e realizando aqui, vai passar. Mas Deus, o reino vai continuar. Eu vi um vídeo lá no Instagram, e um cara até do povo, parecia que ele estava até lá na feira lá. A mulher falou assim, qual o famoso que você admira? Aí ele falou, Jesus. É mesmo? Mas você não, eu pensei que você ia falar algum cantor, fulano, e ela sugestona lá, não, Jesus. Tudo esses aí, ó, não fez nada por mim. E o cara simplesão, não sei nem se era crente, parecia, né? Mas ele falou, não, Jesus, aqui a vida acaba, mas a vida continua. Meu irmão, o que ele está falando para mim e para você? Seja radical em relação às coisas do reino. O reino se apodera dele com esforço. Eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como que eu vou buscar o reino? Isso aqui faz parte de buscar o reino. Eu vou ser radical mesmo. E isso daí, vamos chegar lá? Isso daí, às vezes você tem amizade, corta fora. A amizade vai te levar para o buraco, toma cuidado. Deixa Deus agir. Até agora a luz chegou, então não vamos mais para o buraco. Irmãos, presta atenção. Às vezes nós temos dó. Nós temos dó de cortar. Nós temos dó, por exemplo, vou falar do Flor e vou falar de mim. A gente que faz negócio e lida com pessoa direto. O Florisvaldo lida com pessoa, com gente, toda hora. A gente fica com dó. Fica com dó, não. Meu, tá aí, no caso de funcionário, ou no caso de cliente, você fala, puxa vida. Aí você põe na ponta do lápis, será que está lucrando alguma coisa? Irmãos, Deus está falando para eu ser radical. Se eu preciso ser radical, eu vou ser radical. Ele vai criar caminho para que você seja radical. Mas são decisões que Ele não vai tomar por você. Ele não vai tomar por mim. Eu preciso tomar a minha decisão.
Às vezes está escandalizando, tá? Se o olho direito, se o teu olho te escandalizar, arranca fora. É melhor que você fique sem um membro do que por causa desse membro você vá para o inferno. Por causa de um vai tudo de uma vez. Vamos aproveitar o que Deus tem? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Eu vou pular um monte de versículo porque é grande para a gente... eu vou abrir aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Olha só. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos lá no 3. Ó, o 3. Olha só. Aqui, presta atenção. No versículo 1, Samuel vai até Saul e dá uma direção de Deus para o Saul. Aí, ele dá a direção de Deus. Aí, no versículo 3. Depois a gente vai para o versículo 8. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito. Está mamando ainda. Desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Meu irmão, Deus fala assim, ó, o Amaleque, ele atrapalhou muito o povo de Deus. E eu me lembrei disso agora. Vai lá e destrói. Aí ele fala assim, vou ler de novo. Vai agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois e até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmão, aqui a gente está falando de um período de guerra, de um período de batalhas. Se nós fizermos alguma coisa dessas que está aqui com alguém, a gente vai para a cadeia, tá bom? Então, isso daqui é época de guerra. Esse período aqui é época de guerra. É o que você está vendo que está acontecendo no país que está em conflito aí. Então, o que eu preciso entender? O que ele falou? Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. Deus não deixou poupar nada. Ele falou, vai lá e mata todo mundo. Irmãos, por que eu fico com dó de algumas situações que eu não vou tirar a vida de ninguém e você não vai tirar a vida de ninguém? Para de ficar com dó. Porque se eu ficar com dó, eu vou ser reprovado. Eu tenho um Deus que está cuidando da minha vida. Se Ele mandou fazer, vai lá e faz. Vou concluir aqui, porque tem outros versículos. Tomou vivo Agag, versículo 8, perdão. Obrigado. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Versículo 14. Então disse Samuel, que balido, barulho, som, né? Que balido, pois, de ovelha é este, nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. Olha só, 19. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse, ele dá desculpa, né? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me ouviu, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém,
Presta atenção. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque, olha só, irmãos, isso aqui é uma coisa tremenda. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu irmão, o que ele falou aqui? Saul, vai lá e faz isso, conforme eu estou te dizendo. Aí para que ele poupou o rei? Me fala. A maior autoridade dos amalequitas que poderia criar outra nação contra o povo de Israel. Às vezes a gente deixa o rei. Será que o rei tinha um papo bom? E falou assim, não, sabe o que é? Olha, não me mata não. Eu tenho uns tesouros escondidos em algum lugar. Isso eu estou ilustrando, tá? Não li isso em nenhum lugar. Eu estou só ilustrando aqui uma conversa. Irmãos, o que ele falou? Ele falou para matar até as criancinhas de peito. Mas ele pegou e falou assim, não, eu vou poupar. Para de seguir a ideia do diabo. Se Deus mandou é porque ele não quer, ele sabe. Ele está treinando em mim e em você obediência. Ele quer que eu seja obediente à palavra. O que ele falou assim? Porque, versículo 22, porque porém disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios? O que ele está falando aqui? Você acha que Deus quer sacrifício? O que é sacrifício? Você sacrificou, vamos trazer, você foi lá, trabalhou, é um sacrifício, não é? Aí você vem e faz alguma coisa. Ele não quer isso. Ele quer que eu e você obedeça. Quando nós obedecemos, acontece de maneira natural, na minha e na sua vida. Ele está falando assim, obedece, é mais fácil você obedecer do que você sacrificar. Como é que funcionava? Quem não tinha o boi lá para sacrificar? Ele ia e comprava um boi, comprava uma ovelha, para sacrificar, comprava os pombinhos. Era desse jeito que funcionava, né, Moisés? O Senhor tem tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião, rebelião, o que é rebelião? Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. O que é rebelião contra Deus? Deus me dá uma ordem e eu não sigo aquela ordem. Estou me rebelando contra Deus. Deus te dá uma ordem, você não segue, está se rebelando contra Deus. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar, ficar ali reclamando, é como iniquidade. Como iniquidade e idolatria. Porquanto, irmãos, presta atenção. Às vezes, eu não estou fazendo muita coisa, eu só estou desobedecendo. Deus me deu uma ordem. Qual foi a ordem que ele deu para Saul? Vai lá e elimina todo mundo. Ele deixou umas vaquinhas lá, umas vaquinhas bonitas, uns cabritinhos lá, coisa maravilha. Puxa, esse aqui vai... Irmãos, Deus mandou destruir tudo, seja radical. Nesse sentido, por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Rebelião é como se fosse pecado de feitiçaria, é a mesma coisa de ser um feiticeiro. Se rebelou quando Deus te deu uma ordem. O que ele falou aqui? Ele falou para não poupar nem as crianças que estavam mamando de peito. Não poupa ninguém. Por quê? Porque ele deu uma ordem, ele é Deus. Eu ficar, ai Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Coitado, tinha um menininho lá tão... Olha, não, irmão, ele está mandando, tem coisa que a gente tem dó. Sabe por que a gente tem dó? Porque a gente não sabe o que Deus quer fazer lá na frente. O que ele vai fazer lá na frente com a minha e com a sua vida. Já pensou? Eu não cumpro isso. Aí ele deixa tudo na manteiga. O que vai acontecer lá na frente? Dá problema lá na frente, porque eu vou ficar com dó. Vai surgir uma situação.
vai surgir uma situação. O que ele fez com Sodoma e Gomorra? Tinha só o Ló lá. Abraão começou a interceder, começou a clamar. Ô Abraão, se tivesse 5 eu pouparia. Ele começa com 50, ele começa maior, mas ele vai baixando. Olha, não tinha. Deus destruiu. Irmãos, o que eu preciso entender? Coloca para mim aí, João 14, 23. Olha só, presta bem atenção. Ó, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Irmãos, você ama alguém, você vai honrar a vida daquela pessoa. O que ele está falando? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu amo, eu guardo a palavra. Jesus faz morada na minha vida. Isso daqui é o extremo. Eu não estou entendendo porque que Deus mandou fazer isso. Aqui nessa época a gente entende. Mas traz para a sua vida agora. Eu trago para a minha vida. Mas Deus está mandando. Até criança de peito. Desfaz isso aí. Elimina tudo. O que ele está falando? Seja radical. O reino de Deus se toma por força. Eu preciso ser prático nisso aí, não inventar história, cálculo e um monte de coisa. Não, para de porquê. Se eu ficar porquê, eu vou ficar entrando na onda do Satanás. O que o Satanás falou? Jesus, ó, você está com fome, né? Transforma essas pedras aqui em pão. Era necessidade natural, mas ele não fez. Ó, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse reino aqui. Não, só o Senhor Deus adorará e só a Ele servirá. Seja radical. Seja radical, porque quando nós somos radicais com essas coisas, nós vivemos coisa extraordinária. O que ele falou para mim e para você? Ó, se você só olhar, já está pecando. Arranca fora. Arranca fora, irmão. Eu preciso entender que eu vou para o céu. Eu preciso entender que a minha vida é para ir para o céu, não é para ir para o inferno. Eu preciso entender que as coisas vão acontecer e Deus está me treinando. E Ele vai treinar. Por exemplo, vamos citar aqui uma coisa. Tem um negócio, você está com um negócio lá. Tem uma pessoa no seu negócio, está te atrapalhando. Você já viu, já fez teste, já teve misericórdia, já usou todos os caminhos. Desfaz disso aí, em nome de Jesus. Irmãos, até eu entender isso, e às vezes é mais próximo do que você imagina. Você fala assim, não, mas isso não pode ser, isso não é. Irmãos, se tiver necessidade, quando Deus der graça, a gente vai lá e ajuda e cobre a necessidade. Mas às vezes não dá para andar junto, não dá para andar perto. O que ele está falando? Seja radical, mata até o Agag. Todo mundo, não quero nada que vem de lá. Deus não quer nada que vem daquele lugar. Ele não quer a vaquinha bonitinha, a ovelhinha que está lá bonitinha, coisa mais linda para oferecer. Holocausto, o que ele quis dizer? Ó, o meu compromisso com você é você me obedecer. Eu vou vir, você me ama, você está guardando a minha palavra. O Espírito Santo vai... Põe no 26, por favor, nesse mesmo. O 26, 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, Deus vai nos ajudar, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Ele vai me ensinar como que eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou guardando a palavra, mas eu não tenho força para vencer isso. Arranca fora, muda, seja prático. Você está indo por essa porta aqui. Aí lá nessa porta está escuro, tem um monte de coisa aqui dentro. Vai dar problema? Não entra na porta, não há. Para que eu vou abrir a porta e entrar aqui? Não, foge do caminho. Sai daí, não entra não. Vai pela outra porta, vai pelo outro caminho, passa pela rua de baixo. Faz que nem caloteiro. O que o caloteiro faz? Como é que o caloteiro faz? Como é que o caloteiro faz? Fala aí. Eu não sou caloteiro. Aí, já respondeu, viu? Eu falei que eu não sei, porque eu não sei. O caloteiro faz como? Ele sabe que precisa te pagar, ele vai passar na sua rua. O que ele faz? Ele vira pela outra rua, foge, seja prático, porque eu vou ir para o céu, você vai para o céu. O diabo quer nos levar para o inferno. O que ele falou em João lá? 1 Pedro 5, 6. Ó, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando quem possa tragar. Vigiai. O 1 Coríntios 10, 13.
Não veio sobre vós a tentação senão humana. Não veio sobre vós a tentação humana. Mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Deus cria caminhos para que eu fuja do mal, para que eu seja radical, para que eu cumpra a palavra dele. Ele não vai fazer, eu não consigo cumprir, mas o Espírito Santo vai me ajudar na minha fraqueza, vai nos dar a direção. Eu preciso ser radical, porque cada vez mais, olha só, por que eu estou falando assim? Porque cada vez mais eu estou vendo pela nossa nação. E se você não está vendo, não fique de boca aberta. Porque se você já levou alguma multa de trânsito sem saber, eu já levei também uma sem saber. Mas ela veio mesmo sem eu saber. A sentença vai vir mesmo sem você saber. Então procura aí o que está acontecendo na nossa nação. Irmãos, eu fico feliz dessa menina aqui, ó. Passou pela faculdade e é crente. Passou pela faculdade e ainda é crente em Deus. Você viu o que ela ministrou hoje? Que Deus gosta de nos ouvir. Irmãos, a faculdade, você chega lá na faculdade, você tem que estar todo... Eu acho que você chega na faculdade, eu vou orar. Acabou de chegar, vou orar. Olha em pensamento, vai falar alguma coisa contra a igreja, contra os crentes, contra a minha fé. É assim. E estão falando por aí cada vez mais. E está cada vez mais se aproximando. Pode chegar uma hora que você vai ver, pode acontecer, você chegar lá e olhar um vídeo lá no nosso canal da igreja, uma pregação, bloqueou, cortou, pode acontecer, já aconteceu algum? Mas pode acontecer. Por quê? Porque eles estão já, o reino de Deus sofre violência. Eu preciso querer e me apoderar do reino de Deus. Vamos para outro negócio agora? Gênesis 32, 22. Seja radical. Gênesis 32, 22. Eu queria falar muito. Ô Daniel, Daniel, você como fala? Radical é ser uma pessoa muito legal com as pessoas. Não sobre. Vai, filho, tá com a oportunidade, fala aí. É isso. Só isso? Não, só lembro disso só. Tá bom, então. Glória a Deus. Irmãos, no 22, 32, no versículo 22, fala assim: E levantou aquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, aqui está falando Jacó, o título aqui, né? O subtítulo embaixo. Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele. Ixi, peraí, vamos de novo, que desconjuntado assim, ninguém entende nada, nem eu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse ele: Não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste, com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me a saber, peço-te a saber o teu nome. O teu nome disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Seja radical no que se diz a bênção de Deus. Você precisa de um milagre, luta com o anjo. Irmãos, olha só. O que o meu amigo Florisvaldo sempre fala para mim? Pastor, Daniel, ó, dia tal,
eu vou para tal lugar. Quer ir comigo? Irmão, ele lutou com o anjo tanto, mas lutou com o anjo tanto, que ele descobriu o caminho da onde que o anjo vai estar, que ele vai lá, ele vai em outro lugar, vai cá, vai lá. Ele fala de monte, tá? Chama para ir para o monte. Tem uns irmãos aí de outros ministérios que vai e ele vai junto, conhecidos nossos aqui. Irmão, o que eu preciso fazer? Seja radical para se apoderar do reino. O que o Jacó fez? Lutou com um anjo. Você quer um milagre? Quer a sua bênção? Luta com um anjo. Não desiste no meio do caminho, não. Seja radical. Oh, não, mas eu estou cansado. Andei não sei quantos quilômetros. Tá aqui as 2 mulheres, os 11 filhos e um monte de animal que ele ficou rico. Ele saiu de lá do sogro dele, lá do Labão, lá ricão. Chegou com nada, ficou rico, Deus honrou ele tanto. Irmãos, luta com o anjo. Você quer um milagre? Eu quero um milagre. Eu preciso lutar com o anjo. Deus vai te dar caminho, o Espírito Santo vai te ensinar. Seja radical nesse ponto. Você acha que o seu milagre está na onde? Está naquele contato filézão que você tem? Naquele contato, nossa, quando a gente fala filé, quer dizer que é uma pessoa ilustre, um contato top, conhece um monte de gente. Não tá, o seu milagre está aqui, ó, lutando com o anjo. Levanta de madrugada que você vai ver se você não vai falar com Deus e Ele vai te dar uma estratégia nova. Eu estava lá um dia, falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer, pai? Tem um carro aqui. Eu falei, Jesus, eu já entendi. Vou carregar a criança. Comecei a carregar a criança. Logo em seguida, Deus já mandou logo 3 para um lugar que era distante. E eu já coloquei o preço que eu via pelo lugar e fui fazendo, ó. E agora as coisas estão acontecendo diferente. Luta com o anjo, seja radical, quer um milagre, quer uma bênção. O que aconteceu? É meio-dia, tá lá. Tá onde? Tô aqui, deitado. Não. Ó, tem época de descansar, tá? Descansar, você está descansando, tá? Então, mas aqui, ele teve que lutar com o anjo. Ele teve que fazer de tudo para viver o milagre dele. Seja radical nisso aí também. Ah, eu quero um milagre. Vai orando. Ah, não é de Deus? Deus vai colocar algo no seu coração. Olha só que engraçado. Eu sei que pode acontecer daqui para amanhã, daqui para frente. Mas eu sempre falava assim, Jesus, Senhor, tá tão desafiador de eu conquistar esse bem que é material, que depois vai passar um tempo, vai ser necessário trocar, né? Vai perdendo, né? Vai tendo que fazer manutenção, arrumar e tudo. Mas está tão desafiador. Será que isso aí, Deus? Será que eu estou insistindo? Será que eu estou batendo na porta errada e não é para mim isso? Filho, peraí que eu vou te mandar mais criança para você saber que o negócio é para você aumentar o que você tem. Aí Deus mandava lá uma criança. Eu já entendi, Deus, obrigado. Aí eu sabia que eu tinha que lutar com o anjo. Você tem que lutar com o anjo para conquistar o seu milagre. Não acha que... Você acha que ele vai fazer o quê? Vai pegar tchum e pôr aqui? Vai ver se a Florisvalda, a cara dela. Olha a cara dela. A cara dela. O anjo está até cansado de lutar com ela. Com tanta coisa. O anjo, quando vê ela, fala, não, eu já vou te abençoar. Porque lutou tanto com o anjo. Irmão, você já teve vida de ficar em hospital de manhã, de tarde, de noite? De manhã, de tarde, de noite? E ouvir a asneira de profissional da saúde com cérebro fraco que ou é enviado de Deus ou é enviado do Satanás direto para ou mina a fé de uma vez ou levanta de uma vez para falar assim, ó, terminou, não tem mais, agora só é Deus o negócio. Levantar de manhã hospital, levantar de tarde hospital. E você querendo ir para academia, hoje vai para o hospital de manhã, de tarde, você não come, não faz nada e tá lá buscando a Deus. E tá lá clamando. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Daqui a pouco o médico fala uma coisa. Aí acontece outra. E não sei mais o que. Irmão, luta com o anjo. Vai ficar aqui, seja radical. O reino de Deus se apodera pela força. O que ele fez aqui com o anjo? Você acha que se o anjo não quisesse, o anjo não tinha quebrado as 2 pernas dele? Só tocou no ossinho lá da conjuntura da coxa lá. Né? Você acha que se o anjo quisesse, não tinha quebrado as 2? Não. Ele entendeu que era um homem de Deus, que era o anjo de Deus. Alguns falam que é Deus, que se manifestou ali com figura humana, né? Teofania,
para Jacó, tanto que aqui nesse momento nasce a cidade de Israel. Aí eu quero um milagre, você quer um milagre, e eu não luto com anjo. Aí eu não luto com anjo, não, sabe o que é? Existem situações que eu preciso ser radical, o reino se apodera pela força. Finalizando, 2 Reis 2, versículo 1. 2 Reis, para nós terminar aqui e passar para a ceia. Essa água aqui era para mim? Sim, as duas, né? Ah, tem outra? Oh, glória a Jesus! Eu acho que você estava... Esqueci de falar. Muito obrigado. Segunda Reis, capítulo 2. Ó, presta atenção. No 2, diz assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Tem coisa que a gente quer conquistar. E muitas vezes é algo que está acima do que a gente imagina. Você fala assim, isso é um desafio. Eu ia colocar, é uma história parecida com a história da Noemi, né? Noemi, Ruth lá, e a órfã, a Ruth, né, que conquistou lá algo. Aqui é parecido, mas aqui é no sentido ministerial. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Ó, tá? Não sai da cola. Então os filhos... E assim foram para... porém Eliseu diz, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, Senhor maiúsculo, tomará o teu Senhor minúsculo, o teu líder aí, o teu chefe e tal, o profeta, o teu mestre, enfim, por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não deixarei. Assim vieram, presta atenção. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, outros homens de Deus falando. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram a 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, a quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, chegou a hora. Agora é a hora. Deus está vendo que você está na oração. Deus está vendo que você está clamando. Ele está falando: filho, chamou minha atenção. Aqui o profeta chamou minha atenção. Eu falei que ia para cá, você foi comigo. Eu fui lá para o outro lado, você foi comigo. Eu fui para Jericó, fui para um monte de lugar e você está indo comigo. Não largou de jeito nenhum. Irmão, o reino de Deus é tomado por esforço. Se você quer algo, eu quero algo, eu preciso me esforçar. Chegou o primeiro obstáculo, você já desiste, eu já desisto. Aí Deus fala: não queria não. Já viu o seu filho? Quando o seu filho fala: pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Eu quero isso. Aí você fala: não dá agora, depois eu te dou. Depois a gente vai lá. Aí você vai enrolando. E ele não para.
Até uma hora que você dá. Mas se ele para logo e fala, não, nem queria. Nem queria. Olha só. No versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse, Eliseu, peço, olha só, ele está andando, ó, você está vendo o meu ministério, o meu chamado, aquilo que eu faço, vamos colocar a vida física, você está vendo aquele serralheiro, aquele outro serralheiro, você quer ser um bom serralheiro, você vai passar por isso, você quer ser um tio e tal, ó, você vai passar por isso, tem isso que vai acontecer, você quer mesmo? Aqui está falando de ministério, falando de unção de Deus, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Começa a andar com quem você quer, aquilo, começa a observar para ver se é isso mesmo. A pessoa vai lá, ela paga um preço, ela levanta às 5 horas da manhã, você faz serralheiro, vai pegar sol, vai mexer com solda, vai carregar ferro, é um monte de coisa. Será que você quer isso mesmo? Aí ele fala assim, ó, peço-te, a metade do versículo 9, o finalzinho, peço-te que haja da porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não fará. E sucedeu que indo, eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, nunca mais o viu. E tomando em suas vestes, os rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíram, e voltou-lhe, parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu a capa, e disse, onde está, Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram elas para uma e outra banda. Vendo, pois, os filhos do profeta que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias, a unção, tá? Não é que o espírito ficou lá não, tá? Tá falando da unção. O espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e prostraram-se diante dele em terra. Meu irmão, presta atenção. Ele falou assim, ó, você está na minha cola, né? Você não vai me largar, já percebi isso. Você não vai abandonar, você não vai largar o negócio. Não, não vou. Não vou. Vou ficar na sua cola vou até onde você for, eu vou junto. O que você quer então? Quero dar porção dobrada do teu espírito. A capacidade que você tem, o jeito que você faz as coisas. Porque a unção, ele sabia que era de Deus. A unção, eu quero a capacidade dobrada que você tem, eu quero na minha vida. Coisa dura pedir. Mas se você ficar de olho, fica de olho, vai no lugar, na hora que ninguém vai, faz o que ninguém faz, que você vai receber o que ninguém tem. Os coach não falam isso? O Pablo não fala isso? Você vê, quem assiste o Pablo sabe que ele faz essas coisas. Tá aqui já, ó. Jesus já mostrou aqui. Que ele não largava dele. Ia para todo lado. Irmãos, olha só, teve uma vez que a Sueli entrou para trabalhar num lugar aqui perto, num negócio do idoso ali. E quando teve um dia de chuva, ela deu o currículo para alguém, não chamou. Num dia que estava chovendo, a gente precisava levar o currículo, estava chovendo. Eu falei, não, eu vou lá, vamos lá mesmo assim. A gente foi e levou, 2 dias depois chamou. Faz a coisa na hora que ninguém vai fazer. Faz o que ninguém está fazendo. Deus quer te dar o seu milagre. Aleluia. Mas seja radical. O reino é apoderado por força. Nós falamos da outra parte, de se manter íntegro, santidade, conservar a nossa vida para não ir para o inferno, ser radical. Seja radical nesse sentido. O que o Jacó fez? Vou lutar com o anjo. Vou fazer aqui de tudo. O que o Eliseu fez? Não, eu vou ficar na cola desse cara, eu não largo Elias de jeito nenhum. Recebeu a unção, persevera nisso que você quer. Ó, Eliseu, eu vou para cá. Deus mandou ir para cá. Deus mandou ir para cá. E ele só prestando atenção. E ele fala, não, eu vou com você. Ele entendeu o que era, o que ele queria. É isso mesmo que você quer? Deus mostrou. Então o que você pede, o que você quer? Não, eu quero a porção dobrada. Então eu vou te falar uma coisa, você vai ter que ficar de olho, você vai ter que prestar atenção. Se você me vir, então vai ser dado a ti. Se você não me ver,
não vai ser dado a ti. E Deus deu ele ficou de olho no que estava acontecendo, ficou de olho na capa, que a capa representava a unção, a porção dobrada. O que eu preciso fazer? Ser radical para o reino de Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.